Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso último ato desse Mine Innovation Summit e vou pedir a todos que já tomem seus lugares para a gente começar. Vou estar com um desafio bom aqui agora, que é fazer um painel dos CEOs, como que a gente vai fazer para liderar essa transformação através da inovação. Então, eu gostaria de convidar para facilitar esse trabalho que eu vou estar fazendo e conduzindo com vocês aqui, os nossos painelistas. Eu queria convidar Rubem Fernandes, ele é o CEO global da Anglo América. Uma salva de palmas, por favor. Eu queria trazer também para juntar a esse painel com a gente Ednei Drummond, diretor-presidente da Lundin Mining. Uma salva de palmas. Na última. E Marcelo Pereira, CEO global da Anglo Gold Ashanti. Vou tomar os assentos para a gente começar. Vai dar para aliviar aqui hoje não, viu, com vocês? Vamos lá. Pessoal, o objetivo central, a gente começa, organiza o dia, passa por várias discussões, mas a gente hoje reforça. Nós falamos, da resiliência, a gente fala de ativos, a gente fala de operação, a gente fala de inovação, a gente fala de várias situações, fala de pessoas, mas ao mesmo tempo como é que a gente amarra isso tudo, que é o papel da liderança, e essa liderança que ajuda a transformar, e a gente tem a inovação que percola todas essas disciplinas e essas necessidades da empresa. Esse é um pouco do pano de fundo por onde a gente vai navegar nessa próxima hora. A plateia, da mesma maneira dinâmica, envia suas perguntas, quem tiver, nós vamos tentar endereçar da melhor maneira possível com vocês. Eu queria começar trazendo para essa discussão, Rubem, um pouco dessa visão nossa de estratégia, de que a inovação tem que fazer parte dessa agenda como um todo, e eu queria um pouco da sua visão, quando a gente vai estar falando em alguns blocos, esse primeiro bloco, vamos navegar um pouco sobre risco, estratégia, valor de longo prazo, como é que a gente faz para compatibilizar, como é que a gente articula, você no caso, com o seu conselho, com os seus investidores, como é que articula e defende estratégias de inovação para o longo prazo, mas também tendo que gerar o curto prazo, essa ambidestria, métricas ou argumentos ou business case, como que você faz para sensibilizar o andar de cima? Obrigado mais uma vez pela confiança e pela presença no nosso Mine Innovation Summit. Obrigado, Leandro. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja aí aproveitando o dia. Esse é um momento importante, para a indústria de mineração, discutir inovação, tudo que a gente pode fazer em conjunto para mudar um pouco esse planeta. Obrigado, Leandro, pelo convite. Mais um prazer. Segundo ano aqui tentando contribuir de alguma forma. Então, acho que, assim, um primeiro ponto, eu acho que a inovação tem que estar como um dos pilares da estratégia da companhia. Acho que não é um programa, não é uma série de ações isoladas. Inovação tem que fazer parte da estratégia da companhia. É um dos pilares, assim como diversidade, assim como ESG, assim como projetos, assim como expansões, assim como gestão de custos. Isso tudo faz parte da estratégia da companhia. Eu acho que a gente tem que mostrar cada vez mais o link entre a iniciativa que a gente está buscando para inovar com valor. É assim que você consegue, primeiro, mudar um pouco o mindset interno da companhia, forçando, de uma certa forma, essa atitude em relação à inovação, buscando elevar a barra internamente com o seu time, com a sua equipe, em diversos momentos. A gente não precisa, na indústria de mineração, no meu ponto de ver, de buscar grandes breakthroughs de tecnologia. Eu acho que no momento agora a gente precisa ganhar a credibilidade da sociedade, ou reconquistar essa credibilidade. A gente consegue fazendo isso através de pequenas ações. Então, internamente, a gente busca isso, a gente mostra o valor que isso pode gerar para cada stakeholder e o mais importante é em relação ao mundo externo. Eu acho que nós, como líderes, temos que buscar esse entendimento de criação de valor para o conselho, para a alta direção da empresa, mas também para os analistas. É isso que vai gerar valor no longo prazo. A inovação, ela passa por uma mudança cultural muito grande. E a mudança cultural, ela não é fácil. A gente cultura, a gente demora para a gente
obter a atitude correta, o comportamento correto. Não adianta ter, né, frases bonitas na empresa, mas o que a gente precisa é atitude. E atitude vem de comportamento, né, e vem do mindset de geração de valor. Conseguindo fazer isso, eu acho que fica muito mais fácil você buscar esses pontos de inovação para a indústria. Isso está muito ligado ao apetite ao risco, né? Quando a gente fala de inovação, sempre tem um risco envolvido. Mas como que você endereça esse risco internamente, externamente, buscando, né, uma visão diferenciada desse risco para que ele possa ser mitigado. E aí você consegue trabalhar com seus stakeholders de forma a mostrar a geração de valor. É um trabalho contínuo, né? Não é, mais uma vez, não é uma iniciativa, é um trabalho contínuo que eu acho que esse planeta depende muito desse novo momento que a gente vive, e aí a gente pode passar por toda a parte de tecnologia, processos, mas muito mais em relação a modelos de negócio. A gente tem essa grande oportunidade na mineração de buscar modelos de negócio, mais colaboração, de uma maneira muito mais inovadora. Guarda modelo de negócio, guarda apetite a risco, a gente vai voltar nesse tema, e então a gente pode concluir um pouco rápido dessa primeira parte com você aqui. Acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Não adianta você pegar e dar all-in em algumas atividades. Acho que tem que ter um equilíbrio. Podemos levar isso como uma primeira forma de sensibilizar o andar de cima e de você ver a inovação. Pequenos assuntos também avançam e geram inovação, mas mais do que isso, a gente fazer o equilíbrio. Boa. Marcelo, queria te trazer também agora para essa conversa. O Rubem tocou rapidamente sobre a questão de apetite a risco. E apetite a risco, pessoal, a gente sempre fala, né? Na hora que a gente está super bem de resultados, né, Dinei? A gente fala assim, vamos investir. Mas às vezes a gente está super bem de resultados e você tem uma pressão muito grande no andar de cima e fala assim, vamos gerar dividendos, então não dá para investir. Quando a gente está numa situação muito ruim ou pressão por resultados, talvez também é uma hora que a inovação e o investimento não pode ser cortado, porque é onde pode te tirar uma grande alavanca de crescimento. E aí vem a tal do apetite ao risco. Como é que a gente faz isso? Supostamente somos um setores mais conservador, mas ao mesmo tempo a gente nos permite ter uma agenda mais de longo. Nesse caso, Marcelo, como é que a gente faz para ligar um pouco esse apetite a risco com a mineração e a gente conseguir avançar nessa agenda de inovação? E mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelos desafios das agendas aí e parabéns pela nova posição globalmente aí com a Anglo Gold. Parabéns. Obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E acho que o Rubem foi muito feliz na abordagem, né? Na sua fala, no momento em que fala da inovação como uma mudança de comportamento. Né? De uma forma simplista, é muito do que eu acredito. Como que a gente muda a abordagem, como que nós enxergamos inovação. Inovação não é para ser algo complexo. Inclusive, eu penso que se começar a complicar demais, tem alguma coisa errada nisso. Então, a inovação, muitas vezes, e esse pode ser um dos erros, né, que eu enxergo quando a gente busca trazer inovações para os nossos processos, é tentar complicar demais. É pensar sempre em algo muito grande. É pensar em algo, maioria das vezes, transformacional, com grandes investimentos. Eu acho que a mudança da cultura ela passa por garantir que a inovação percorra em todos os níveis da organização. E como fazer isso? Né? Parte de algumas iniciativas pequenas, inclusive, como, por exemplo, iniciativas de melhoria contínua que dão às pessoas, primeiro, empoderamento e, segundo, capacidade de solução dos problemas nos seus níveis. O que é o mais fácil, inclusive, de quando se pensa em inovação é que está sempre no alto escalão. Está sempre em alguém que tem que decidir, porque o mais fácil, às vezes, é escalar para cima, né? Ou delegar para cima. O que nem sempre é o melhor quando se trata de uma construção de cultura, como o Rubens comentou muito bem, que é o que todos nós esperamos. O apetite ao risco ele está muito ligado, eu acho, né? E na Anglo Gold, né, Ashanti, uma das coisas que a gente tem muito claro é o propósito. Então, baseado no propósito e na estratégia, aí estão as grandes alavancas ou as grandes iniciativas que nós temos que definir quais são os processos ou as implementações que vão trazer inovação para dentro do nosso contexto. Posso dizer para vocês, por exemplo, que nós não abrimos mão de algumas coisas. Uma delas é a segurança das pessoas. Então, toda inovação que seja feita no Anglo Gold Ashanti, se ela passa por colocar uma pessoa em risco, se ela passa por o descumprimento de requisitos legais, se ela passa por alguma questão que possa trazer um impacto negativo à qualidade de vida das pessoas, nós não temos apetite a aceitá-lo, a não ser que a gente consiga e tenhamos capacidade de transformá-lo em algo que mitigue o risco. Da mesma forma que nós queremos, quando eu digo de construir a cultura, nós queremos ser brilhantes do simples. A simplicidade, para mim, ela é chave para que a gente garanta que a gente construa, primeiro, uma cultura de austeridade,
de compromisso e de alinhamento com o propósito da companhia. Mais uma vez, se for muito complexo, ninguém capta, muitas das pessoas não aderem a isso, e nós vamos ter uma fala muito bonitinha, nós vamos ter um quadro bem legal escrito lá, com a estratégia muito bem elaborada, com palavras complexas, mas ninguém na organização vai saber exatamente traduzir aquilo na prática. Então, por exemplo, uma das coisas que nós trabalhamos muito forte para garantir essa permeabilidade da inovação em todos os níveis, Leandro, é o programa de melhoria contínua, que é simples. A gente já fala sobre isso há décadas, né? E que, por exemplo, no ano passado nós conseguimos alavancar, né, de 200 projetos Kaizens para quase 1.000 projetos, conseguimos ter um resultado de mais de 110 milhões de dólares de retorno nas iniciativas que foram implementadas, e tem iniciativas de toda sorte. O que para nós é importante é garantir que a alta administração suporte os times, garantir que as pessoas entendam o seu papel dentro da mudança, da transformação que nós buscamos para a companhia, e que exista alinhamento entre o propósito, entre a estratégia do nosso negócio e a cultura que nós queremos construir. Muito bom. Já dá para fazer um outro roteiro só de gancho aqui que surgiu. Mas, Rubem, eu levo então a questão do balanço e do equilíbrio como um todo. Marcelo, simplicidade e ações concretas de fato, facilitando o desdobramento. E aí nós temos que, como um todo, sempre combater, eu brinco, a inovação, lugar bonitinho, lugar legal, cara, 2 anos sem retorno não para de pé. E a gente tem um hábito de muitas palavrinhas bonitas, muitas sopinhas de letrinha, mas a gente tem que fazer a linguagem certa e correta acontecer. Então a gente leva um pouco desse equilíbrio, a gente leva um pouco dessas poucas ações, mas que sejam sustentáveis, Marcelo. E Ednei, queria te trazer um pouco para a gente debater um tema que é super relevante para a gente, e vou trazer um dado com vocês aqui, eu já comentei mais cedo, mas hoje, por exemplo, no Mining Hub, num ambiente coletivo, onde a gente tem problemas e dores supostamente definidas por verticais, que nós como mineradoras priorizamos, levamos a mercado. Então, se a gente prioriza porque é um problema, de fato, se a gente leva e vê que é relevante ao setor, partiu de uma análise nossa e a gente busca uma solução. Essa solução se demonstra tecnicamente viável e nós temos 30% de soluções on-hold dentro do mercado, dentro do Mining Hub, perdão. Então, tem 2 coisas aí que são interessantes. O relógio biológico nosso como mineradora é completamente diferente da musculatura de uma startup ou de uma empresa que quer desenvolver e às vezes tem uma belíssima solução. Ela vai morrer. Ou ela vai migrar para um outro setor que é mais o que? Amável à maneira de se conduzir um negócio. Então eu brinco, o Mining Hub não tem filantropia nenhuma na hora que a gente desenvolve mineradoras, problemas com startups. 30% é um número que é um número alto, é um número forte, e a gente tem uma capacidade de implementação muito grande no nosso setor. E aí, Ednei, eu queria trazer você na fala de implementação. Nós temos estruturas que são complexas, independente da mineradora menor que seja pela maturidade de inovação, mas as nossas estruturas são grandes, complexas, capital intensivo. Como é que a gente faz? Eu uso o termo garantir, mas garantir é uma coisa que não é tão fácil, mas como é que a gente faz para que todas essas soluções que cheguem de fora, ou que estejam no nosso ambiente, que vão adicionar valor, elas não parem ou sejam sabotadas no meio do caminho e a gente não consiga capturar esse valor? Dá para trazer um pouco dessa reflexão, Ednei? Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, boa tarde a todos. Prazer fazer parte aqui desse painel. Rubem, Marcelo, Leandro, obrigado pelo convite. E eu me sinto bastante confortável por falar desse tema, até porque a nossa realidade na Landmine é um pouco diferente e tem algumas particularidades nas quais a gente lida com inovação de uma forma um pouco atípica, digamos assim. Só para contextualizar um pouco, antes de entrar em si rapidamente, nós operamos uma das minas que tem um dos menores teores de cobre do mundo. Então, inovar menores. Muito cutoff que alguma empresa de base metal tem aqui para estéreo é o nosso high grade. A gente alimenta 0,25% de teor de cobre na nossa planta. Tem algumas operações aqui no Brasil que 0,3% é estéreo. Então a gente precisa inovar o tempo todo. 0,6 para a gente em Cuiabá, é estéreo. 0,6? Meu sonho. 3 vezes o cara. Meu sonho. Então, inovação para a gente é sustentabilidade do negócio, o tempo todo, todos os dias. Então, a gente tem que trabalhar muito na simplicidade. Eu gostei muito da fala dos colegas aqui de trazer a simplicidade para o negócio.
e empoderar as nossas equipes, desde a base, desde o front level até o top management, a ter inovação no seu dia a dia, na sua rotina operacional. Então, a gente não tem um apetite de alto capital para investir em altas tecnologias. É fato, a gente não vai ter, mas a gente precisa inovar para a sustentação do negócio. E a gente precisa inovar também, Marcelo, concordando com você, para a segurança das pessoas. É algo que é valor e que nós não podemos abrir mão. Então, eu diria que, quando a gente fala de inovação e segurança, a gente colocar colaboração, acho que é um fator fundamental, Leandro, para que essas ideias, essas iniciativas saiam, né, do papel, saiam do projeto e sejam implementadas. O setor precisa colaborar um pouco mais, né? Acho que o setor precisa ser um pouco mais colaborativo. Nós ainda temos dificuldades de compartilhamento de informações, de findings, de boas ideias, né? E, por último, eu brinco muito com minha turma, brinco, mas falando sério, né? A gente tem muita iniciativa, mas a gente precisa, muita ideia fora da caixa, mas a gente precisa fazer a execução fora da caixa. A gente precisa ser um pouco mais rápido, mais pragmático, menos burocrático e mais pragmático, porque a inovação, como nós vimos aqui hoje ao longo do dia, a curva exponencial é muito rápido. Se a gente tiver um processo, uma governança burocrática, a gente acaba perdendo o time. E se perder o time, ou seja, aquela ideia, aquela iniciativa, aquele projeto que parecia ser interessante há um ano atrás, daqui a 3 anos já não faz mais sentido. Então, é colaboração e execução fora da caixa. Marcelão, implementação, você complementa? Complemento. Eu acho muito positivo. Eu acho que nós somos um setor, como você falou, muito tradicionalista, né, e que a gente precisa colaborar mais. Vejo ainda, e não tem nenhum motivo da gente ser, e nós temos muitas áreas, inclusive, muitas oportunidades de trazer inovação, e principalmente inovação com colaboração. Quem aqui de nós não tem problema, por exemplo, com a disposição de rejeitos? Quem de nós não tem problemas, por exemplo, em como garantir melhor a segurança e a saúde dos nossos, né, funcionários? Quem não tem problema em lidar, né, principalmente com as nossas comunidades, respeitando-a, ouvindo-a, trabalhando para que ela tenha o melhor, para que nós sejamos um vizinho querido, ou mesmo que não seja querido, aceitável pelas comunidades que atuamos, né, de uma forma respeitosa e de um benefício mútuo. Nesse sentido, eu acho que a gente, e aí o Mining Hub, né, Leandro, ele tem um papel, sem sombra de dúvida, importantíssimo, porque nós não precisamos ser ilhas de excelência. Eu tenho certeza que, assim como o Rubens, na Anglo American, como o Ednei, no Lundin, como outros colegas que estão aqui, diversas iniciativas têm sido feitas nas suas operações, que são iniciativas que podiam ser replicadas e que podem ser replicadas e vão trazer um benefício para a indústria. Eu acho que nós fazemos parte de uma indústria que nós precisamos fortalecê-la cada vez mais. Então, ter esse movimento de colaboração, como você falou muito bem, Ednei, e que construa uma forma de conexão entre as nossas empresas para o benefício da indústria, sem sombra de dúvida, é um passo importante. Ainda o tradicionalismo talvez nos atrapalhe um pouco nisso, porque nós sabemos de toda a questão de compliance, toda a questão de governança que existe dentro das nossas empresas e de confidencialidade das informações. Mas eu acredito que a gente pode sim criar um movimento de benefício mútuo, de colaboração que traga benefícios, principalmente em áreas críticas, que nós sabemos que nós temos nas nossas operações e que muito do que é feito por alguns de nós seja compartilhado para que a gente não reinvente a roda, não comecemos do zero. Eu acho que por aí a gente já vai começar dando um bom passo. Marcelo, só contribuindo um pouco, acho que a gente não pode deixar o nosso compliance ser um freio para os nossos processos. Você precisa ser uma alavanca, usar o compliance do modo mais positivo e não como justificativa para impedir avanços rápidos. Leandro, posso mas deixa quebrar o protocolo? Pode, mas você... Posso. Deixa eu quebrar o protocolo em cima do protocolo, porque o Marcelo... Deixa eu quebrar. Prazer, somos o Mining Hub. Esse é o lugar que nós temos que fazer para colaborar. Custo fixo, essa fala é sua, hein, Rubão? Custo fixo a gente faz o quê? Cabelo e unha? Cabelo e unha. Todo dia, sempre não é? cresce, sempre tem que cortar. Engajamento é a mesma coisa. É verdade.
Agora vai. Porque ele não teve jeito. Ele eu fez vou a quebrar o propaganda protocolo. toda do Vou fazer Mining uma Hub. pergunta para a turma, posso fazer? Vou fazer uma pergunta aí que tem tudo a ver com Vai que lá na o que o Marcelo e o Ednei falaram, que eu acho que tem uma relação direta com a nossa indústria, né? Eu sou um apaixonado pela indústria de mineração, né? Tenho 37 anos de mineração e continuo apaixonado. E eu acho que a gente está num momento tão positivo, né, de realmente trazer um valor diferente para a sociedade, que a gente tem que ser simplesmente extraordinário, né? A gente tem que ser extraordinário em performance, em tudo que a gente faz, né? Senão a gente não consegue enfrentar os desafios desse planeta. Quem já viu aí o documentário da Netflix que se chama Thunderbird? Thunderbird. Só uma pessoa? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. 3. Então, todo mundo pode voltar para casa hoje e assistir, porque é absolutamente incrível. É um documentário que foi produzido pelo Obama e pela mulher dele, pela Michelle, e é absolutamente incrível se você consegue extrair desse documentário as lições de liderança. Então, a gente falou de inovação, né? A gente falou de segurança. Então, o líder, né, que é o líder do esquadrão, os Thunderbirds são aqueles pilotos que são, né, os Top Gun da Força Aérea Americana, que eles fazem shows, né? E eles tiveram vários acidentes. Em 92, acho que não, 92, 82, eles tiveram, né, um acidente horrível, os 4 jatos com o chão, né? E teve um outro acidente. Então, assim, eles têm que ser absolutamente extraordinários, porque o risco é muito grande. Então, o líder deles, ele resolveu inovar e introduziu um modelo operacional, né, de voo, onde na formação Diamante, que são 4 jatos, né, ele aproximou os jatos para melhorar a segurança, que é contraintuitivo. Como é que 4 jatos, a velocidade próxima do som, né, fazendo aquelas acrobacias todas, vai ficar mais seguro, né, aproximando? Mas aí entra a questão né, que ele fala do blind trust, que é você confiar no piloto do lado, que ele está fazendo a coisa certa. Então, um dos pilotos, que está do lado de fora, ele pilota o avião olhando para o lado, porque ele tem uma confiança absoluta no outro, e quanto mais perto, mais ligado, né, cada um está em todos os controles de segurança, então mais seguro se torna aquela demonstração. Então, é um conceito completamente disruptivo, e que, no final das contas, né, eu vou dar o spoiler, vocês vão ver, mas acho que vale a pena, eles foram considerados os melhores pilotos, né, da academia durante o ano de 2023. Então, assim, eu acho que traz a questão de segurança, de inovação, de simplicidade, de liderança, né, de confiança, né, e de pensar de uma forma diferente, quebrar o status quo para poder buscar a excelência operacional. É isso que a gente precisa na indústria de mineração. Boa. Tá difícil amarrar, né? É bom que, vocês me ajudam então a amarrar aí os raciocínios. Mas eu queria então agora uma consultoria para o Mining Hub, Marcelão. Brincadeira à parte, mas é isso mesmo. Esse lugar que você desenhou aí somos nós, tá? E a gente cada vez mais presente. Mas eu queria fazer uma pergunta rápida, aí bem rápida com vocês, que eu vou aproveitar agora a consultoria gratuita. Como é que vocês acham que para a gente, como grupo, engajar deveria ser a melhor maneira dentro de um ambiente coletivo como o Mining Hub? Isso não está no roteiro, não. Vocês podem pegar aí que não está, não. Mas já que vocês tocaram tanto em trabalho coletivo, fronteira, pilotar, blind trust, etc., como é que a gente faz para a gente engajar? Eu gosto da briga, vai os dois. Eu terminei de falar agora, deixa eu falar, depois eu complemento. Seta aí o primeiro e vai. Eu acho que nós precisamos iniciar essa construção pelos temas mais críticos, pelos temas que estão mais voltados às dores, né, as dificuldades que nós temos enquanto indústria, aos itens ou temas que trazem impacto à nossa reputação, que trazem impacto e dificuldades para os nossos negócios. Eu posso dar um exemplo, né? E que legal que nós temos feito. Nós temos iniciado um trabalho, até com o meu amigo Otton, que está aqui presente, né, o nosso vice-presidente de sustentabilidade, um mapeamento completo de todas as nossas barragens, com caracterização mineralógica de todas elas, de forma a entender melhor o que nós temos nos nossos depósitos. E a partir disso, nós encontramos, por exemplo, que nós temos 40%, 38%, 40% de minério de ferro em um dos nossos rejeitos. E estava discutindo, por exemplo, há pouco com o Gildinei, com o Ednei. O Ednei sinalizou que eles têm uma iniciativa de fazer comercialização de coproduto. Eu não consigo concentrá-lo a 62% para ser um Platts, por exemplo, ou
muito longe de um pellet feed com 65%, 67%. Mas eu consigo fazê-lo a 60%. Quem pode me ajudar comercializando parte desse material em um blend dentro do seu produto? Para nós, inclusive, isso hoje é custo. Se alguém levá-lo, já me ajudou bastante. Se eu conseguir fazer alguma coisa para gerar ainda mais resultado nisso, melhor. Mas, sem sombra de dúvida, já seria uma forma de colaboração muito legal. Então, fazer essas conexões, né, Leandro, eu acho que trazendo, inclusive, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, inclusive precioso, em que nós temos a oportunidade de falar, principalmente para grandes formadores de opinião, lideranças que nós temos certeza que tem aqui, para a gente começar a fazer com que isso seja cada vez melhor. E que, ao invés de vocês fazerem um caminho, de nos suportarem, nós começarmos a caminhar para vocês com os nossos problemas e fazer realmente, né, a parceria, como, por exemplo, né, eu poder ligar para o Rubens, por exemplo, para discutir um tema, para o Ednei para poder discutir um tema, e nós definirmos, por exemplo, junto com vocês, obviamente, facilitando esse processo, uma abordagem construtiva, uma abordagem bem coordenada para resolver alguns dos grandes problemas que nós temos. Boa. Vai. Lá vou eu de novo no meu Netflix. Como é que engaja? Lá vou eu de novo no meu Netflix. O catálogo está grande, hein? Lá vou eu de novo no meu Netflix. Tem uma frase que o cara fala que é o seguinte, que é service above self. Então, assim, a gente tem que tirar o ego da frente. Essa indústria precisa de líderes sem ego, né? É o que você falou. Boa. Vamos ligar. Marcelo, me ajuda aqui que eu estou... Aconteceu agora, né, Ednei? A gente está com a situação no níquel, a Ana ligou para o Ednei, eu preciso de ajuda. Né? Então, é isso, sabe? É service above self. Um serviço à indústria, um serviço à sociedade. Se a gente conseguir colaborar mais e compartilhar essas boas práticas de inovação, esses pontos de excelência que a gente tem em cada empresa, todas as empresas têm alguma coisa, né, para contribuir. A gente consegue alavancar o resultado desse negócio de uma forma extraordinária. Boa. Ednei, engajamento. Eu queria fazer uma provocação. Vai, putz, hoje está... Saiu completamente do seu controle. Desliguei já. De manhã houveram algumas provocações aqui, aproveitar esse tema. Acho que tem segurança, um valor que é transversal de todas as nossas empresas. Todas elas. Nós, como líderes dos negócios, respectivos negócios, segurança é um valor indiscutível e negociável. Porém, todavia, a gente tem uma dificuldade enorme ainda de compartilhar lições aprendidas dos eventos que acontecem nas nossas organizações. Nós temos enfrentado essa dificuldade dentro do IBRAM e compartilhar boas práticas, compartilhar iniciativas, acho que a gente pode começar por baixo, um tema que é sensível a todos nós, que é um valor, que é lições aprendidas daquilo que aconteceu, dos acidentes acontecidos das nossas organizações. Se nós não conseguirmos fazer sequer isso, acho que a gente não vai ter capacidade de compartilhar algo maior. Então fica a sugestão, provocação para que a gente possamos nos mobilizar de forma genuína, de abrir as portas, de abrir os nossos dados, abrir nossas informações e ter essas informações, essas lições aqui difundidas sem maiores problemas, sem ego entre nós. Acho que a gente poderia começar por aí. E compartilhando as soluções inovadoras, né, de tecnologia que seja, né, que foram implantadas para mitigar o risco, enfim, para melhorar o... Porque tem muita coisa boa sendo bem feita. Tem muita coisa boa. Só que a gente tem um problema dos silos ainda, né? E aí, e dentro da Filarmônica orquestrando, primeira coisa, gente, primeiro ato, dentro do primeiro, a salva de palmas para essa turma aqui. O aplauso primeiro, que é a forma genuína que vocês estão trazendo os pontos, e isso de fato é. A vantagem, às vezes, a gente poder participar um pouco de um painel, porque às vezes a gente tem uma conversa rápida, e isso vem de uma maneira muito genuína. Primeiro, parabéns pela forma que vocês estão trazendo. Tá difícil coordenar, mas está ótimo, eu adoro, é assim, vamos embora. Não dá para dar all-in, tem que ter um equilíbrio, simplicidade, falando de entrega, falando de segurança, confiança, engajamento em ambiente comum. Elisa, anota aí, nós estamos dia 10 de junho, então em junho ainda a gente volta, já tem 3 confirmados a nossa agenda de C-Levels e executivos para a gente fazer o quê? Compartilhamento de boas práticas e trazer as dores individuais. É um programa que a gente tinha no Mining Hub, antes da pandemia,
e trago para vocês, não é uma angústia. Claro que a gente substituiu e hoje a gente tem um Summit que a gente faz anualmente, mas a inovação não é só no Summit, é difícil. A gente quer escutar vocês todos também com a gente lá, e esse programa é uma maneira que a gente traz e leva cada um a sua vivência, os seus problemas, o portfólio. E a nossa audiência, o ecossistema fortalece dessa forma. Já temos 3 capítulos aqui marcados com os 3. E vou falar de bastidor os 3 no nosso programa de circularidade que vamos lançar. Os 3 vão estar juntos nesse lançamento com a gente. Por quê? Porque numa conversa de 2 minutos, são dores semelhantes, maneiras de complementar e, mais do que isso, soluções que vão estar aqui com a gente. Então, agenda garantida até Exposibran. Daqui até Exposibran, a gente já tem 3 encontros, mais 2 que vão surgir pela gestão do quê? Da inveja, porque a gente já convida 3, vão surgir mais, e temos um painel de circularidade para lançar. Então, agenda boa, a gente já consegue para frente. Não é assim? Vamos lá. A grama do vizinho, na mineração, a grama do vizinho também é mais verde, então isso acontece. Cara, mas vamos tentar voltar para algum lugar aqui, porque a gente já foi de uma maneira boa. A ideia era dividir em 5 blocos, nós paramos no segundo, gostaria de registrar. Vamos falar um pouco de cultura, liderança e pessoas. E aí, Rubem, queria trazer um pouco você para esse debate. Diversidade de pensamento e inovação, como é que faz isso? Como é que isso impulsiona na sua visão? Ainda mais você que passou por um processo grande, a Anglo, todo um processo que teve de mercado, enfim, isso mexe dentro da organização, é um efeito externo, mas como é que a gente faz para considerar toda essa visão de diversidade junto com a inovação e ter resultado? Acho que a primeira coisa é ter o alinhamento do propósito da companhia, né? Todo mundo sabe que a Anglo passa por um momento de transformação muito grande, muito grande. Nós tínhamos, em algum momento, sei lá, 3, 4 anos atrás, 67 ativos, baixamos para 38 e agora vamos ter 4. Em função de uma estratégia de negócio, né? Nada mais do que isso. Não é crise, não é nada. É uma estratégia de negócio em focar, né, nos minerais críticos, cobre, minério de ferro de alto teor, fertilizantes na Inglaterra. Então, a gente passa por uma transformação muito grande. Isso, evidentemente, mexe com todo mundo, né? O nível de ansiedade da companhia é muito alto. Mas, por outro lado, né, é preciso ter uma clareza na comunicação do propósito da companhia. Não só o propósito, né, que nosso especificamente é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, mas o propósito de negócio, a estratégia da companhia. Para que todo mundo tenha esse buy-in, né, que a gente está fazendo a coisa certa, da maneira correta. Tem uma diferença muito grande em só fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa da maneira correta. Então, eu acho que a gente passa, né, primeiro, um momento delicado, mas um momento de muita presença. Eu acho que a presença nessa questão da cultura, Leandro, faz toda a diferença. A presença da liderança, do CEO global, a minha em todos os negócios, junto com a turma, junto com a Ana aqui no Brasil, junto com o Patrício no Chile, junto com o Tony lá no Peru, junto com a Mpumi na África do Sul. Acho que você estar junto nesse momento e buscando alternativas de criação de valor. Então, a gente volta para a criação de valor. Eu acho que a companhia passa por um momento, eu diria, mais positivo agora, exatamente por isso, porque a gente enxerga o potencial que a gente tem de criação de valor através não só de inovação tecnológica, porque a gente consegue um nível de agilidade maior, né? Ednei falou sobre agilidade, então o processo decisório é mais rápido, mas a gente provoca, e o pessoal tem me provocado muito nesse sentido, de modelos de negócio diferentes. Então, no Chile, a gente comentou rapidamente, no Chile nós estamos fazendo uma coisa que é única na indústria de mineração. Única, simplesmente única. São 2 empresas, uma estatal, uma privada. Nós estamos juntando 2 operações e buscando uma criação de valor absurda, não só para os 2 acionistas principais, mas para o país, para o Chile, né, de uma forma completamente inédita na mineração. Isso é inovação. Mas isso é quebrar barreiras, é quebrar paradigma, é entender que, sim, vai ter um monte eu costumo falar dos no, já tentei isso antes, né? Mas você tem que seguir adiante e buscar aquilo que você consegue controlar, buscar ultrapassar aquele obstáculo, em prol do bem comum, que é a criação de valor, não só para os acionistas, mas para os stakeholders. Eu acho que manter esse mindset vivo na empresa. A cada conversa, a cada reunião, né, falando de segurança, fala de valor, fala de um compartilhamento de valor também. Levar isso para a prática. Eu acho que em qualquer momento de empresa, seja buscando uma estabilidade, buscando
um salto de valor, cultura da empresa, o líder tem que estar muito coeso, a empresa tem que estar muito coesa, e não é só consistência. A gente estava com o Subir Rangan outro dia aí no CEO Fórum, ele fala muito de não só de consistência, mas de coerência. Então a gente tem que buscar isso para que a inovação, que a gente está falando muito sobre inovação aqui, isso consiga fazer parte do dia a dia nosso. Na criação de valor. Eventualmente a gente vai falhar? Vamos falhar. E está tudo bem. E está tudo bem. A gente aprende com isso. O Elon Musk aí não tentou, não sei quantas vezes aí o foguete voltar, até que conseguiu acertar. A gente vai falhar. A Anglo falhou. A gente tentou ir para um caminhão a hidrogênio na África do Sul, na Platina, e não deu certo. Mas isso criou uma motivação nossa de buscar uma solução para a descarbonização sustentável. E o Minas Sil vai entrar nisso agora. Vamos entrar com um caminhão híbrido, vamos entrar com uma série de novas alternativas. Então, isso mexe com cada um, mexe com aquela paixão de buscar sempre a excelência. Nós falamos mais cedo sobre a questão de implementação e essa dificuldade, a gente acompanhou e conversamos. Nas empresas a gente tem muitos desafios, são estruturas complexas, então sensibilizar as pessoas, a liderança como um todo, e existem os famosos sabotadores, isso não vai dar certo, como você comentou agora. Só que depois que dá certo, aí é aquele tapinha nas costas, né? Putz, eu sabia, eu estava torcendo para você, Marcelão, tinha certeza que ia dar certo, e o cara lá atrás não. Essa é uma cultura de implementação e de silos que a gente tem que ir quebrando internamente nas áreas, facilita muito as lógicas. Uma das reuniões de executivo, de empresas que a gente pude participar num board, aí no primeiro slide era a agenda, Ednei, e era para falar de inovação. E aí tinha performance comercial, operacional, financeira e inovação. E aí na hora que eu fui falar, eu falei, cara, a inovação está espalhada, não dá para ter a caixinha dela como um todo. No limite, você tem uma área que é legislativa, que acompanha regras e procedimentos, mas ela tem que estar espalhada. Muito bom. Eu queria trazer... Posso só fazer... Estava demorando, eu estou cronometrando aqui o tempo. Bora? Eu estava coçando aqui para não falar. Não, vai. Mas, na verdade... Estão facilitando muito a minha vida. Eu acho que a diversidade ela é importante, porque a partir da pluralidade a gente mitiga o risco de uma inovação, de uma nova implementação, ter realmente, falhar ou garante formas de que ela tenha o sucesso esperado. Eu acho que muitas vezes a gente confunde, e muitas vezes a gente pensa, quando, por exemplo, forma um comitê, nós temos um problema e define, por exemplo, um responsável. Não quer dizer que não vá ser participativo, não quer dizer que não tenha colaboração, não quer dizer que não possa ser discutido, que as pessoas não possam participar daquele movimento. Muito pelo contrário, nós, enquanto líderes, principalmente, nós temos que buscar o melhor possível a participação das pessoas nesse movimento. O movimento tem que ser positivo. Se o movimento for positivo, a gente deixa os sabotadores para trás, é fácil identificar. Porque quando nós começarmos esse movimento positivo, quando começar esse ciclo virtuoso, as pessoas que querem o bem do negócio, que estão alinhadas com o propósito, você vai brilhar os olhos, cara. E aqueles que não são, nós vamos identificar rapidinho. E uma vez identificado, não precisa nem fazer muito esforço, eles vão ficar no caminho. Vai ser natural. E a gente cria um movimento, como eu disse, virtuoso para o nosso negócio. Eu acho que um grande ponto, quando a gente fala da diversidade, por exemplo, e uma coisa que me incomoda muito, às vezes, nas organizações, de uma forma geral, nós temos uma boa capacidade financeira. A organização, a nossa indústria tem uma boa capacidade financeira. Mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar qualquer desaforo. E muito pelo contrário. Nós temos que ser muito assertivos no movimento que nós estamos fazendo. Não é porque eu tenho um problema, por exemplo, de gestão de efluentes, que eu tenho que vir com a filtragem de, sei lá, alguns milhões. Não é porque eu tenho um problema de bombeamento que eu tenho que vir com a solução, por exemplo, de aumentar o parque de bombeamento. Não é porque eu tenho um problema de DF, por exemplo, ou de produtividade da frota, que eu tenho que botar mais frota. Talvez até o problema seja maior. Então, colocar talvez a incapacidade de focar no real problema, nas suas causas, e trazer uma solução apropriada para a companhia, para a organização, é um mal que a gente faz para o nosso negócio. Então, desenvolver dentro das pessoas esse modelo de pluralidade, de participação, de colaboração, que foque em uma assertividade maior das implementações que nós estamos fazendo, sem sombra de dúvida, ela pode trazer um diferencial competitivo para todos nós. Porque não é necessariamente colocar mais recurso que, às vezes, é a melhor solução. E garantir ouvir diferentes perspectivas e participação de diferentes pessoas para a solução de um problema, às vezes, sim, é uma boa alternativa para tentar mitigar o risco de implementações errôneas dentro das nossas indústrias. Leandro, me permita, por gentileza. Vai.
Bora? Vou tomar água também. Mas esse assunto é muito interessante. Eu venho refletindo muito ultimamente e acompanhando a evolução, inovação em tecnologia, processos, etc., etc. A gente viu muito aqui ao longo do dia hoje. Mas o que tem me inquietado muito é o quanto que nós estamos inovando a liderança. Quanto que nós, líderes, estamos nos reinventando e acompanhando essa trend de evolução que nós temos visto. A gente está aqui no mercado há alguns anos, né, vou falar quantos, não entrega aqui as idades, mas há alguns anos, eu confesso que a gente tem visto pouca evolução no modelo de liderança, no modelo de gestão de pessoas. Quais são as nossas alavancas de atratividade, retenção, definição de benefícios e etc., para que a gente tenha o nosso time, os nossos liderados, que também são líderes, engajados nesse processo? A gente vem falando muito de pacotes que são standard. Você pegar aqui a diferença entre Anglo American, Anglo Gold, Landmine, a gente está falando de pacotes muito similares, da forma como a gente cuida das pessoas, como a gente gere recursos humanos dentro da nossa organização. Eu estou vendo muito pouca inovação nesse processo, muito pouca inovação. Se meus colegas discordarem, por favor, fique à vontade, mas eu acho que a gente precisa inovar mais na gestão de pessoas, de líderes, e talvez começar a trabalhar com pacotes customizados. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho trabalhado isso junto com o meu time. E a gente precisa fazer uma disrupção nesse processo de liderança. Acho que rapidamente. A gente aprendeu um pouco durante a pandemia, nós fomos forçados a aprender, só que acabou a pandemia, a gente está voltando praticamente ao modelo as usual. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para nós. Porque quando a gente enxerga, por exemplo, hoje eu estava discutindo sobre um ponto com o meu colega aqui, Luiz Lima, inclusive nosso presidente das operações aqui no Brasil agora, sobre o quanto tem reduzido o número de inscrições, por exemplo, no curso de mineração e metalurgia no Brasil. Nós somos um grande demandador de mão de obra especializada. Como operar em níveis de excelência se nós não temos a formação de profissionais excelentes? Vai ser um senhor desafio. Então, um dos grandes desafios que nós temos é como nós, enquanto líderes, e nesse momento, né, não é para amanhã, não é para depois, nós começamos a transformar as nossas empresas, a mineração, para que volte a ser atrativo, para que a imagem, de repente, que por motivos diversos tem ficado, até certo ponto, e no meu entendimento, obviamente, uma visão, né, na minha opinião pessoal, distorcida, que a gente volte a ter uma imagem e reputação que sempre foi dada à indústria de mineração, para que as pessoas passem a enxergar e, principalmente, ter orgulho novamente de participar disso, de se juntar a nós e de que nós garantimos que, para o futuro, que para o longo prazo, a gente tenha, assim, ainda suprimento de mão de obra, como a gente sempre teve no Brasil, de alta qualidade e em boa quantidade para tocar, para poder conduzir os nossos negócios. Falamos de liderança, falamos de formação de mão de obra, atração. A gente tem que falar nesse setor nosso sobre desenvolvimento, atração e retenção de talentos. E aí um dado, fato, tivemos um programa construído em conjunto com as principais mineradoras, que era mão de obra do futuro. E aí nós estamos falando de mais uma variável, que é o upskilling, reskilling, em função das coisas que nós temos. Dado para vocês, e aí a gente tem que realmente, de fato, conversar um pouco mais. Acho que o Summit é legal, mas a gente tem que criar outros fóruns. Por que o programa não foi para frente? Baixa adesão. Quem construiu? Nós, mineradoras. Quais as demandas trazidas por nós? Então, eu falo, o Mining Hub é uma das casas, e eu acho que esse é um dos fatores de chave de sucesso, que ele é muito genuíno. Ele é feito por nós, gerido por nós e para nós. Então, se no final não está dando certo, alguma coisa está acontecendo de input. Por isso que esse momento nosso de refletir, eu acho que todo mundo aqui olha para vocês, e vocês influenciam lideranças locais, mas o time como um todo, que dá para chegar lá, Ednei, dá para chegar lá em setembro e falar assim, lá no Summit foi dito que isso é relevante, e a gente vai estar fazendo esse projeto. Então,
eu acho que as coisas são cíclicas e aprendizados. Às vezes, naquele momento, não conseguiu engajar e dar tração, mas olha, é um assunto mais do que relevante, a gente tem que ter essa casa para ter esse debate e integração concreta. Pacificado? Estamos concordados? Então tá bom, tá fácil demais. Vamos trazer mais alguns temas que eu acho legal, Ednei. Queria começar com você. A cultura da inovação, ela mexe muito além de ser simplesmente iniciativas pontuais, mas requer uma cadência, Rubem falou bem de cadência, consistência, é isso que faz mexer o ponteiro de fato. Isso é outro ponto interessante. A gente vê muitas vezes boas soluções morrendo no meio do caminho. Tem alguns cases que a gente sempre trabalha o lado da startup de desenvolver melhor, entender o problema melhor do lado da mineradora e a partir, não apaixonar pela solução e sim pelo que eu vou de fato resolver. Esse é o primeiro ponto. Do nosso lado, nós também internamente precisamos de construir melhores os nossos cases, porque às vezes com vocês a gente tem uma bela solução e a gente pega um exemplo, a gente pode pegar qualquer um exemplo nosso no dia a dia, e aí a gente tende a ter grandes fornecedores que nos atuam, que têm a famosa grife de trabalho, e às vezes está eu lá, Leandro, Marcelo, pô, quem é que faz esse trabalho com vocês? Leandro, quem? E aí a relação não flui, não anda, e às vezes uma bela ideia, uma bela startup morre ou perde-se uma ideia porque ficou para trás. E aí, Ednei, nessa linha da construção de inovação e iniciativa, deixar para trás boas ideias, tem um custo de arrependimento nosso aí que poderia estar melhor. Como que você vê, quanto CEO, dá para ter uma visão de disciplina de inovação mantida, focada no longo tempo, mas existindo essas urgências do dia a dia e fazendo isso acontecer? Como é que a gente pode equilibrar esse pratinho? De fato, Leandro, uma das maiores armadilhas que nós temos no dia a dia, acho que eu chamo de tirania operacional. Nós somos tendenciosos a entregar resultados de curto prazo, por vezes sobrepondo questões que são mais táticas ou estratégicas. Então, a nossa posição como os CEOs ou presidentes dessas organizações, nós temos que ser o vetor para colocar o equilíbrio nisso. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas mensagens. Qual é a mensagem que a gente passa para o resto da organização? Qual é a mensagem? A mensagem precisa ser clara, precisa ser limpa, transparente. Se a gente passar uma mensagem que o curto prazo, que entregar o resultado a qualquer custo, é o drive, aí está a armadilha que nos pega. Então, definir qual é a melhor maneira de transmitir a mensagem, para mim, é chave do sucesso. No final do dia, você tem falando de tecnologia, você está falando de várias coisas, mas que o problema no final é comunicação, claro, né? Emissor e receptor, garantir que entendeu de fato o que está sendo dito e o que está sendo pedido. São das coisas mais difíceis que tem das pessoas na ponta entenderem. E não é só da boca para fora, é o walk the talk. Né? Você tem que agir como, né? Não só falar, agir como o tempo todo, ser referência o tempo todo. Nós somos o maior espelho dentro da nossa organização, tudo que a gente faz reverbera para o restante dela. Então, o walk the talk, fazer aquilo que a gente fala, é fundamental e setar essa mensagem de forma clara. Bom, eu vou ligar um tema aqui, a gente está com muitas perguntas, pessoal, e podem ir mandando, eu vou tentando organizar da melhor maneira para direcionar, mas a gente falou um pouco dessa questão da diversidade, falamos um pouco como que isso contribui na inovação. Natália Gomide trouxe uma pergunta que 51% da população brasileira é feminina e apenas 23% das mulheres estão na mineração. Como as mineradoras podem atrair mais mulheres para a indústria? Eu queria trazer mais um recorte. Eu brinco que o Summit parece um evento, né, gigante, que dá um trabalho. O meu trabalho é muito, e o do time tem um trabalho muito lá atrás, a gente conversou muito isso, Ednei. Fazer curadoria e procurar. A gente tem dificuldades de agendas naturais, a gente tem dificuldade, a pessoa não pode, etc. Mas teve uma dificuldade muito grande, eu já vi que a gente está com. Independente das pessoas, mas a nossa diversidade em termos da liderança também está muito baixa. É um processo que eu brinco dizer, a gente não pode olhar como fotografia, peço a vocês que não olhem dessa forma, um painel completamente, não. A gente tem que olhar a trajetória, e a trajetória a gente tem feito um trabalho aqui, em nome da Patrícia, no Women in Mining, tem feito um trabalho muito bom de sensibilização, de trazer, e não é um trabalho que tem que ser circunscrito, Patrícia, no debate somente feminino, você fala isso muito, acho que essa é a grande propriedade nossa como um todo. Então eu queria trazer, de fato, como a gente vai fazer um evento desse grande de buscar liderança, Rubem,
é difícil. Como é que você vê isso? População 51, a nossa presença é 23. Assim, eu acho que a gente tem que ser intencional, né? A gente tem que ser intencional, né? A gente não pode enxergar a diversidade como uma onda, né, que passa. Não é isso, né? O que a gente quer é o que você falou, né? Perspectivas diferentes, olhares diferentes, né? E a diversidade traz isso, e não só de gênero, de tudo, né? De tudo. A gente foca muito em gênero, porque a gente tem que, né, cobrir esse gap, mas é uma diversidade mais ampla, bem mais ampla. Isso, e não é só questão de ter metas, né? Todo mundo tem meta, né? Você tem meta, eu tenho meta, todo mundo tem meta, né? Que a gente tem que cobrir, né, cobrir esse gap, mas tem que ser intencional naquilo que a gente faz. A gente tem que preparar a cultura da empresa para isso, né? Na Anglo, a gente, né, depois que um certo presidente assumiu, em outro país, que começou a ter, né, um questionamento disso em relação, a gente comentava rapidamente, né, sobre isso ali no café, e a nossa posição foi muito clara, né? Diversidade é um valor, né, faz parte da estratégia da companhia, né, está dentro, né, do nosso propósito como geração de valor, como geração de bem comum para a sociedade. Então, nós não vamos abrir mão disso, independente de fulano falar A, o outro fala B, não interessa. Isso é valor para a Anglo América. Então, a gente é intencional. Do meu time direto, 50% mulher. 50-50, simples quanto isso. 50-50. Eu tenho 6 pessoas, 3 homens, 3 mulheres. Ponto. Simples assim. Simples assim. Tá né? bom. Foi intencional. A gente buscou chegar nessa situação, né? A gente apostou nisso, né? Agora, não adianta só, né, a alta liderança ter isso. Isso tem que descer, cascatear. E aí tem que estar preparado. Não adianta também falar nisso, e aí você chega num site, não tem banheiro decente, né? Então você tem que ser intencional, né? Na África do Sul é um problema terrível. Vocês não têm ideia, né? Você tem, o que é a África do Sul, né, em relação a isso, né? Questões de violência sexual na mina, né? Fortíssimo, né? Então, assim, a gente tem que se posicionar. Então, a gente tem um programa que os GMs, né, os diretores de operação, eles se posicionam em relação a esse tema. Então, assim, é um assunto que é delicado, faz parte da estratégia, mas nós temos que buscar isso. Porque qualquer empresa, eu sou convicto, eu tenho essa convicção, qualquer empresa, se conseguir chegar a 50%, igual a Natália, né, comentou, a gente vai ter uma outra performance, exatamente por causa disso, pelo olhar diferente, pela experiência diferente, né, pelo sofrimento que cada um passou, seja negro, seja mulher, seja homossexual. Isso traz um valor para a companhia que é inquestionável, né? Então, a gente tem que seguir nisso com muito afinco, e o papel do líder, do número 1 até o supervisor, é fundamental. E muita gente não entende isso, né? Vai só na meta, né? 25%, 30%, não. A gente tem que ser um pouco mais... É meta num período de tempo, não tem jeito, tem que ser intencional. Excelente. Marcelo, contribui? Primeiro concordo, o gênero, O pessoal número e da grau. Filarmônica, o pessoal da organização, eles estão querendo limpar o tablado aqui. Para o processo de limpeza do tablado, vocês podiam tirar a frase ali, fazendo favor. Bora. Concordo completamente com o Rubens na intencionalidade e principalmente no nosso papel, né, não só na liderança, não só em algumas posições, mas não só nas áreas administrativas, mas em todos os níveis e áreas da organização. Um ponto que eu acho que é absolutamente válido e importante é que a gente crie espaços que sejam desafiadores, né, para as nossas mulheres, para a diversidade de uma forma geral, como o Rubens comentou muito bem, que a gente respeite, né, as crenças. Boa parte, nós temos hoje, a atratividade ela é positiva, mas o nível de perda que nós temos, né, falando um pouquinho da diversidade de gênero, mais especificamente, a gente perde muito hoje, e eu tenho discutido, por exemplo, as entrevistas de saída. As nossas mulheres, muitas vezes, elas não se sentem empoderadas. Muitas vezes, elas não sentem que tem um espaço dentro da organização, que elas não são ouvidas. E isso traz uma frustração. Não adianta só trazer, porque se a gente pensar só em trazer, vai ser um desafio quase inglório, uma luta contínua, porque ao mesmo tempo que entram, elas vão sair. Porque se a gente não criar um ambiente adequado, na infraestrutura, como disse muito bem o Rubens, que eu partiria do princípio básico, mas da mesma forma em que elas se sentam empoderadas, que as pessoas se sintam parte das decisões, que elas sintam que estão sendo ouvidas, nós não vamos ter muito sucesso. Então, não é só fazer o movimento, é preciso confiar.
É preciso ter intencionalidade, é preciso confiar. É preciso ter iniciativa, mas é preciso confiar. Se a gente não confiar, nós estamos fazendo em vão. Obrigado, Marcelo. Ednei. Rapidamente, concordo 100% com o que o Rubem e o Marcelo trouxe. Acho que nesse momento, nesse curto prazo, eu diria, talvez médio prazo, essas são as ações, sim, que vão evoluir, né, a questão de termos mais mulheres na mineração, mais diversidade e inclusão. Mas eu queria colocar um ponto adicional. A gente precisa trabalhar na base. Quando eu vou lá nos primeiros anos de graduação das escolas de engenharia, geologia, metalurgia, a gente vê o percentual homem e mulher ainda muito diferente, ou seja, nós não estamos sendo hábeis de atrair as mulheres a se qualificarem nas disciplinas que são disciplinas de interesse do nosso setor. Nosso setor, majoritariamente, é feito por engenharia, geologia, metalurgia e etc. Qual o trabalho de base que nós podemos nos propor aqui para que a gente tenha lá, ao concluir o ensino médio, mais mulheres optando por fazer parte, quem sabe um dia, desse setor? Isso aí é mais para o longo prazo, não para o curto prazo. Mas o curto prazo, a intenção, a ingenuidade é fundamental. Perfeito, muito bom. E, Rubem, fecho com o que você trouxe. É muito amplo, não é só gênero, nós não estamos falando só de raça, estamos falando de inclusão, como a gente faz para vivermos num mundo melhor para todos nós. Então, não tem outra forma. Eu queria caminhar um pouquinho para o nosso encerramento, mas fazer mais uma lógica de conversa com vocês sobre futuro, falar sobre o futuro da mineração. E aí, onde que às vezes reside, Rubem, a verdadeira ruptura que ainda não estamos discutindo o suficiente quando a gente olha para daqui a 10, 15 anos? A gente hoje está muito bombardeado com tecnologias, a gente falou muito de digital twin, automatização, IA, enfim, digitalização. Mas, na sua visão, qual que é a mudança fundamental na mentalidade ou modelo operacional que você acredita que é mais crítica e talvez difícil para que a gente garantir essa licença social para operar daqui a 10, 15 anos? Uma coisa é garantir isso lá na frente, como é que você vê? E a outra coisa é o que a gente não está debatendo ainda, que deveria ser suficientemente debatido. Acho que a indústria de mineração, ela demorou a acordar, né? Acho que talvez pelo sucesso que tivemos, né, nos ciclos aí, né, de preços e super ciclos e tal. Então, quando a gente compara a indústria de mineração com outras indústrias, a gente em inovação, em tecnologia, nós estamos um pouco atrás. Qual foi a grande última tecnologia, né, que foi assim extraordinária, um breakthrough de tecnologia? Foi o SXEW do cobre, né, na década de 80, sei lá. Não teve nada grande, né? Várias iniciativas, caminhão autônomo, né? AI agora, tem tudo isso, mas não tem nada grande assim. A gente precisa, de novo, a gente falou um pouco disso no início, a gente precisa ter esses incrementos, né? Utilizar a inovação para buscar essa estabilidade, porque também não adianta a gente apostar tudo numa ficha só e aí você tem uma falha, você não consegue implementar, mas a gente precisa de fato, entender que a indústria precisa acelerar um pouco mais na implementação. A gente ainda é muito bom em estratégia, né? E eu, com a minha turma, eu tenho... Agora, a minha política é PPT-less, né? Sem PowerPoint. PowerPointless. Sem PowerPoint. Né? Vamos conversar mais, né? Vamos conversar mais e vamos implementar mais rápido. Então, se a gente traz as oportunidades que a gente tem de inovação, e implementa de uma forma mais ágil o processo decisório, burocracia, simplificação, que o Ednei falou, fundamental. Fundamental. Porque aí você consegue esse salto de performance. Eu acho que se a gente consegue fazer isso, fora a colaboração entre as indústrias, eu acho que a indústria de mineração do futuro, eu vejo uma oportunidade, da gente dar esse salto através muito de colaboração de cada empresa, evitando essa questão do ego, né, e buscando daqui a 10 anos a indústria está no outro patamar de confiança entre, né, os CEOs. O ICMM só tem CEO lá, tem hora que é difícil, porque é muito ego junto.
Então, assim, a gente precisa ter isso, né? Em contrapartida, quer dizer, a gente tem que implementação, cultura da empresa, buscar tecnologias, ser mais ágil nisso e estar mais aberto para outros setores, sabe? Aprender com outros setores. A gente tem que ser uma learning organization. A gente tinha na Anglo o que a gente chamava de Open Forum, né? Que a gente trazia empresas de outros setores para falar sobre tecnologia e análise de dados. A gente trouxe a McLaren para falar sobre análise de dados. Imagina quantos dados são gerados numa corrida de Fórmula 1. A gente tem caminhão rodando todo dia. Como é que a gente consegue, não na velocidade da Fórmula 1, né? Mas como é que a gente consegue entender que isso pode ser aplicado na nossa indústria? Então a gente tem que estar mais aberto, sabe? A gente tem que ter, às vezes, calçar um pouquinho aí a sandália da humildade, né? E estar aberto a outras indústrias, para a gente poder levar a mineração a outro patamar, né, daqui a 10 anos. Reconquistar e consolidar a credibilidade da sociedade em relação à mineração, porque, de novo, esse planeta sem mineração não tem saída, né? E não é só mineral crítico, é mineração em geral. Claro. Bom, para dentro, então, tira ego, para o lado, tira ego, para fora, então, vamos colaborar mais ainda. Acho que esse é um dos grandes... Marcelo, nessa visão... Não, eu queria trazer o Ednei para complementar essa fala sobre essa dificuldade, essa nova maneira de mentalidade operacional para a gente discutir, Ednei. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão. E o que ainda está faltando debater na sua visão para esse aspecto? Primeiro, acho que a gente precisa evoluir, né, o nosso mindset, né, de apenas medir valor por tonelada produzida, por custo por libra e etc. Acho que a gente tem que medir valor pela licença social, né, para operar. E quando a gente mede valor para a licença social para operar, uma vez que a gente obtém, que a gente agraciado, a gente tem a licença para operar, essa licença ela é fruto de credibilidade adquirida durante muito tempo. Então, são tijolos que a gente vai sobrepondo de credibilidade. E eu gosto muito de um termo que a licença social, hoje ela é dinâmica, ela não é estática. Uma vez que a gente acumula esses créditos que demoram anos, perdê-los é muito fácil. Perdê-los é muito fácil e rápido. E a gente viu exemplos no mundo todo acontecendo. Então, evoluir, Leandro, do modelo de medir valor, para mim, é fundamental para a gente fazer essa transformação, essa evolução de mindset. Mesmo quando a gente tem que levar notícia ruim, né, Ednei? Acho que esse é o ponto, a gente tem que manter, esse é o nosso ofício, a gente tem que saber gerenciar. Nós somos portadores de todas as notícias, exatamente, não só as boas. Não dá para escolher só, não. Exatamente. Marcelão, complementa? Sim, complemento. Eu acho que nesse assunto também nós precisamos ser mais intencionais. Eu acho que muitas vezes, vamos dar um exemplo, né? Nós estamos fazendo a discussão de orçamento. Por mais que o nosso propósito, por exemplo, eu vou falar da nossa empresa, minerar para empoderar, né? E a sociedade, as pessoas e a sociedade. E quando eu falo em empoderar as pessoas e a sociedade, mas eu me deparo com um orçamento, por exemplo, e eu dou, por exemplo, o tamanho do sapato apenas, sem sombra de dúvida, se eu abro mão disso, eu não estou indo de acordo com o meu propósito. Eu vou ter um muito bonitinho, mais uma vez, um quadro legal lá, falando de missão, de visão, de valores, de alguma outra coisa assim, mas como o exemplo, como o Ednei comentou aqui, como o Rubens comentou, cadê o walk the talk? Eu preciso garantir que a minha organização, ela tenha alinhamento com aquilo que ela se propõe a fazer enquanto missão. Então, quando eu falo, por exemplo, da comunidade, e eu me questiono muito isso, em diversas oportunidades, para garantir que exista coerência entre o que nós estamos falando com as pessoas e o que nós estamos fazendo na prática, muitas vezes discutindo com o nosso time de sustentabilidade, e especialmente na Anglo, eu fico muito feliz, porque quando eu vejo iniciativas, por exemplo, como a que nós estamos adotando nesse momento, ali na cidade de Nova Vila, onde nós tínhamos 2 minas paralisadas, a mina velha e a mina grande, que operaram de 1834 até 2013, se eu não me equivoco, por centenárias, nós, ao invés de pensar naquilo como fim, ao invés de pensar naquilo como um final de um ciclo, por que não pensar nele como o início de um novo ciclo? Por que não pensar naquilo como melhor nós conseguimos desenvolver aquilo, para devolver aquilo para a comunidade, como um espaço cultural, como um espaço de desenvolvimento de negócio, como um espaço de lazer, de cultura, de facilidade de deslocamento, de locomoção, para tirar algumas dores daquela cidade.
eu acho que é deixar de pensar que o custo de fechamento seja apenas um custo, mas um investimento de fechamento para que a gente ganhe novamente alinhamento com propósito, e 2, que a gente passe a ser percebido pelas nossas comunidades não como alguém que vai, né, explorar algum recurso, que nós sabemos que ele é finito, e depois nós vamos deixar um grande passivo, um grande problema para as comunidades. Eu acho que começar por aí traz uma melhor percepção da comunidade com relação à nossa indústria e um alinhamento mais adequado, pelo menos na minha visão, daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Eu acho que essa coerência ela é importante para a gente começar a ter essa licença social mais forte e ligada à inovação. Eu acho que a gente consegue sim conectar a inovação com o desenvolvimento das comunidades que nós atuamos. Boa. Um compromisso seus rapidinho aqui. Vamos tentar limpar o estoque de pergunta aqui rapidinho, depois a gente vai para considerações finais, pode ser? Então tá, vou tentar endereçar, fica à vontade aí para me ajudar nisso daqui. João Luiz trouxe, Dinei, você falou sobre capacitar a liderança para a inovação e transformação sustentável. Nesse contexto, quais as competências esperadas desse líder para avançar nessa agenda? Vou ligar junto com não necessariamente só com você, mas vou trazer mesmo contexto a Cleidiane Santana. Futuro das operações mineradoras passa por tecnologia, segurança e, sobretudo, pessoas. Como é que a gente desenvolve as melhores da liderança e como cada um de vocês está planejando desenvolver talentos na organização até 2030? Para mim, o principal skill, o principal drive que nós precisamos desenvolver é colaboração. Nós falamos nisso sobre esse painel, nós falamos em outros painéis. A gente precisa ter um time, a liderança mais colaborativa. E não estou falando só para dentro de casa, a gente tem que falar para dentro do setor, para dentro da sociedade, para a comunidade na qual nós pertencemos. Então, para mim, se eu puder escolher, e a gente tem trabalhado muito isso na Landmine, é ter skills extremamente aguçados em colaboração. Boa. A próxima é o Leonardo Martins. Inovar sobre estruturas rígidas de compliance e governança é possível? Ou estamos apenas adaptando o processo sem realmente transformar a mineração? Quem se habilita? Vou ajudar. Não, repete. Vamos lá. Inovar sobre estrutura rígida de compliance e governança é possível? Ou estamos apenas adaptando o processo sem realmente transformar a mineração? Não, é possível. Eu não tenho dúvida disso. Acho que compliance é compliance, fazer a coisa certa, da forma certa, ponto. Né? Inovação não pode cruzar a linha, evidentemente, tá certo? Claro. Integridade acima de tudo, valores da empresa, valores universais sempre acima de tudo. Então, assim, acho que compliance é uma estrutura, um arcabouço que tem que ser seguido. Isso não tem discussão, né? Isso não tem discussão. E eu acho que não existe uma disputa em relação à inovação, né? Desde que você faça a inovação da maneira correta, né? Aquilo que traz valor não só para a empresa, mas para a sociedade também. Quando a gente fala em inovação, a gente olha muito para dentro da empresa, mas tem muita coisa que a gente tem que fazer para fora da empresa também, né? Seja em relacionamento, seja em projetos sociais, seja em engajamento. Acho que isso aí é uma gama muito ampla. Acho que não engessa, não. Acho que o compliance é mandatório em toda empresa, e a inovação caminha junto com isso. Acho que de maneira nenhuma tem uma disputa aí de espaço em relação a isso. Deixa eu trazer uma contribuição. Cerca de um mês atrás, 20 dias, a gente fez um evento no Mine Hub. Foram 143 respondentes dentro desse evento, que era como é que a gente desbloqueia valor com as áreas meio em função da inovação. Porque acontece muito, às vezes você tem uma tecnologia desenvolvida, ela chega e esbarra em um procedimento, por exemplo, de TI, ou você tem a parte do jurídico, ou você tem o próprio suprimentos, que às vezes demora, etc. Nesse evento nós fizemos o módulo suprimentos em específico. 52% das pessoas respondentes disseram que os suprimentos deveriam entrar no processo desde o início para entender a melhor maneira de não simplesmente chegar a um processo para fazer a aquisição, que isso era um dos fatores-chave que eles acreditam que acelera a inovação. Diametralmente não, mas 28% disseram que participam do processo desde o início. E o complementar chega sempre para a última hora e a gente não sabe nem o que está fazendo ou comprando. Então, Rubem, é a intenção. Se você traz isso para dentro, a área meio, ela ajuda de fato a acontecer a inovação. Exatamente, o processo, a estrutura, né? Com os controles adequados, consegue atender todas as normas de compliance. Limpeza de chão 2 vezes está complicado, hein? Vamos caminhar para o nosso encerramento, pessoal. Obrigado, mas eu queria deixar a mensagem final de cada um de vocês e mais uma vez agradecer pelo convite,
mais do que nunca, pela confiança e pelo respeito com esse processo todo nosso de uma mineração do futuro e uma mineração melhor. Direi, começa com você. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que acompanharam a gente atentamente aqui durante esse período. Só minha consideração final, a gente falou muito de inovação, mas pessoas, cultura é fundamental. E a cultura da empresa, para mim, é o sistema operacional da inovação. Então, é a cultura da empresa que é feita por pessoas que vai definir qual é a estratégia, qual é o futuro da inovação do nosso setor. Obrigado. Nós que agradecemos. Marcelo? Claro, obrigado também, obrigado Ednei, obrigado Rubens, obrigado Leandro pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, agradeço também ao público. E cara, eu acho que o grande ponto, mais uma vez, para mim nós temos que ser brilhantes no simples. Se nós fizermos o básico bem feito, se nós tivermos a colaboração como nós discutimos aqui juntos, se nós conseguirmos criar esse ambiente para os nossos negócios, e principalmente, se a gente conseguir empoderar melhor os nossos times, eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair. Muitas vezes, e eu falo por cadeira, comecei minha carreira como operador, eu ficava absolutamente incomodado quando alguém me ceifava a oportunidade de participar de algo, quando alguém me tirava a oportunidade de poder participar da solução de um problema que eu vivia. Não era o cara que estava lá do outro lado que sabia mais do que eu, que vivia aquele negócio todo dia, a dor era minha. Então, por que não envolver as pessoas? Nós precisamos acreditar mais nos nossos times. Nós precisamos parar de criar cada vez mais e mais e mais controle e mais barreira e entender que só a liderança tem a decisão e começar a empoderar melhor os nossos times, com responsabilidade. Como o Rubens muito bem disse, sem atravessar a linha, né? Garantindo que a gente mantenha sempre as pessoas seguras, o cumprimento dos nossos requisitos legais, que a gente respeite as pessoas como base principal do nosso negócio, mas que a gente empodere os nossos times. Não dá para fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Agora, se a gente consegue potencializar a capacidade dos nossos times, a capacidade de resultado do nosso time é brilhante. E eu acho que a gente precisa explorar isso. Excelente. Isso aí. Eu tive um chefe que foi CEO da sua empresa, né, o Marco Tifani, que foi CEO da Anglo Gold, foi CEO da Anglo América, e ele sempre falou que as pessoas são um negócio. Né? Então, a gente falou muito de pessoas. Então, a gente tem que acreditar, de fato, nas pessoas. A gente vai sempre deparar com oportunidade. A gente nunca vai estar preparado, né, 100% para aquela posição. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que deixar... A cultura da empresa tem que permitir isso. A gente tem que apostar no nosso time. Muitas vezes a gente tem uma posição, a gente vai no mercado buscar, ao invés da gente acreditar quem a gente já conhece, que já trabalha muitos anos com a gente. Então, acho que as pessoas são um negócio e a gente tem que ter isso bem claro. Acho que para cada líder aqui, a gente tem que também ter outros dois pontos importantes. Um é complacência. Essa palavra tem que riscar do vocabulário. Né? Não pode. Complacência não existe em mineração, ainda mais num mundo tão volátil, rápido, ágil, ambíguo que a gente vive. Complacência não cabe. Não cabe. Né? Então, a gente tem que... Isso é um mal que a gente... Isso em qualquer área. Operação, recursos humanos, finanças, qualquer área. Né? Social. Complacência não cabe mais nessa indústria, em qualquer indústria, na verdade. Né? Qualquer indústria. E a maldição do sucesso passado. Né? Maldição do sucesso passado. Um videozinho, né? Assistam também 8 minutinhos da BCG. Eu sou fã de vídeo. A minha turma sabe disso. Eu sempre tenho um videozinho que é Moments of Truth. Então, o CEO da BCG entrevista o CEO de uma empresa indiana que teve sucesso durante 30 anos e fala, mas por que você fez tanta mudança na sua empresa agora? Porque eu não quero passar, né, a maldição de ter sido vitorioso no passado. Então tem que saber se é cíclico, tem que saber se é mudança, tem que saber se é estrutural e ter coragem de tomar as decisões corretas. Esse é o papel do líder. Então, se a gente conseguir fazer isso como indústria de mineração, colaborando mais, acreditando nas pessoas, buscando a diversidade, buscando inovação, buscando tecnologia, esse mundo vai ser diferente daqui a 15, 20 anos. Obrigado. Muito além da inovação, muito além de tudo que a gente conversou. Nós vamos compartilhar os materiais durante o dia e também algumas questões que a gente debateu aqui durante o Summit, mas tem que preencher o NPS que está na tela, pessoal.
Peço a ajuda de cada um de vocês, porque é isso que nos orienta e nos ajuda a fazer o próximo. E a gente fez esse summit desse ano de uma maneira muito orgânica. Logo que terminou do ano passado, Ednei e Rubem, a gente abriu, Marcelo, uma pesquisa pedindo quais temas, nomes e relevância. Isso veio, isso que nos ajuda a desenhar como um todo, a gente vai para o próximo ciclo dessa forma. Melhoria contínua, né, Marcelo? Melhoria contínua. Vamos lá? Bora. Pessoal, estamos caminhando para o encerramento do nosso Mind Innovation Summit de 2025. Eu espero que toda a energia e o ponto, que ela não simplesmente dissipe pós-evento e a gente perde todas essas questões e conversas que nós tivemos aqui hoje, que isso seja de fato levado, internalizado nas empresas e mais, no nosso ecossistema cada vez mais forte. Agradeço cada um de vocês. Mais uma vez, a Ana de manhã fez uma pegadinha comigo, ela listou o nome de todo mundo, aí ela foi agradecer a equipe. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante, não dá para fazer isso daqui sozinho. Eu sou simplesmente veículo aqui desse ecossistema forte que a gente tem, facilita muito o meu dia, das mineradoras, dos fornecedores, das startups, da academia, no final de tudo, de todos nós que estamos aqui integrados. Então, orquestrar é muito mais fácil, nessa casa que a gente está, orquestrar isso é muito mais fácil. Então, agradeço a toda a equipe minha do Mining Hub, uma salva de palmas para todos. Agradeço também a cada um de vocês que tem a persistência, eu brinco, durante o ano todo de fazer a inovação, dar trabalho, sustentar a inovação, o time de vocês, saibam que tem muita coisa boa acontecendo e muitos bons exemplos e a gente tem um espaço muito grande de seguir. Exatamente, pode deixar, tá vendo? Não tem como não pensar um evento dessa forma e a gente começou 23, quando a gente fez esse evento, de uma maneira muito menor. Começa pequeno, vê se testa, vê se funciona, e a partir do momento a gente cresce e escala. Não tem como não agradecer a todos os nossos patrocinadores, ao qual eu vou citar nominalmente: Accenture, Anglo America, Ausenco, UI, Hatch, Hexagon, Inomotics, Kinross, para facilitar a minha vida, Hydro, Samarco, e para facilitar mais a minha vida, Vale, NTT e Sotrec. A gente nunca esquece de quem tem consideração com a gente. Pessoal, muito obrigado. Convido a todos para um coquetel de encerramento que nós temos do lado de fora, aqui dentro da Filarmônica. Agradeço a vocês, mais uma vez, enormemente por ter vindo nesse último painel nosso, que era o painel de destaque que a gente gostaria de ter e escutar vocês como CEO inspiradores para o nosso próximo evento. Uma salva de palmas aos nossos painelistas.